Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje é dia 13 de dezembro de 2025, 463 dias para o término da geração da figueira, 1 ano, 2 meses e 8 dias. Glória a Deus. Shalom, Poliana. Boa noite, Rose. Boa noite, Rosane. Eu estava vendo agora, né, que tem um ciclone já em cima do Paraná para essa noite e deve adentrar o estado de São Paulo na madrugada. É pesado, né? Pois é do jeito que a gente está indo, né? O tempo aqui o céu tá cor-de-rosa. Paz de Deus, Fabiane. Boa noite, Alberto. Aqui o céu tá cor-de-rosa. Acabei de ver que tem vindo um ciclone. Já está o ciclone sobre o estado do Paraná, né? Os ventos vão ser mais de 70 km por hora, né? Que o Senhor nos guarde, né? Eu creio no poder de Deus, eu creio. Apesar de saber que tudo vai acontecer, Shalom Viviane, Shalom Simone, paz Marisa, tudo está acontecendo, né? Paz do Senhor, Rita. Mas o Senhor é aquele que nos guardará, né? Tô ouvindo bastante irmãos aqui, tava ouvindo um irmão falando. Essa noite teve um terremoto em Portugal e também aqui, viu? E também aqui eu vi, a Paula falou para mim, também em Araxá teve um terremoto bem forte. Parece que os dois estão meio conveniados. Irmãos, a terra vai tremer. Aqui em Blumenau hoje deu um lindo dia. Pois é, minha irmã, aqui o dia tá todo fechado. Não choveu, só chuviscou, né? Mas o céu tá cor-de-rosa. Tá de água até não sei aonde para descer. Vamos aguardar o que Deus vai fazer, né? Tô clamando ao Senhor. Tô debaixo de oração. Shalom, Andréia. Debaixo de oração e clamando a Deus que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nós temos que entender que nós estamos nos últimos dias, irmãos. Nós estamos já no final. Agora foi dado o pontapé final. Graça e paz, Val. Seja bem-vinda. Tá complicado. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tinha um corinho quando eu era criança que cantava que era assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Boa noite, Eliane, shalom, pastor. Irmãos, se nós não colocarmos Cristo no barco, nós vamos morrer de medo. Nós vamos deixar o medo entrar em nós e nós não podemos, entendeu? Nós não podemos deixar o medo entrar, né? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, mais prestes a sucumbir. As ondas atendem ao seu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o vento do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar, sim, sossegai. Irmãos, nós precisamos, boa noite, Meire, nós precisamos aprender a colocar o Senhor na nossa vida, amém. Glória a Deus. Com essa voz linda que eu tenho aqui, né? Dá até desespero.
Mas tá bom, né? Tá bom. Irmão, nós precisamos colocar o Senhor no nosso barquinho. Põe o Senhor no teu barquinho. Põe ele no teu barquinho, porque se você não puser, se você não declarar a tua fé em Jesus agora, vai ser difícil. Tem um versículo que diz, né? Que se no tempo da angústia te mostrares frouxo, te deixar a tua fé pequena e te mostrares frouxo, né? Eu não me lembro agora, eu acho que é Provérbios que tá isso, né? Nós precisamos elevar a nossa fé. É por isso que eu digo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não vai ter como entrar no reino dos céus, entendendo? Coloca a tua vida no altar. Eu tenho feito, você tá achando que eu sou corajosa? Eu não sou não, eu sou covarde, você não tem noção da minha covardia. Eu sou extremamente covarde, mas sabe aonde que eu acho força para enfrentar? Paz o Senhor, Paula, a hora que eu clamo ao Senhor, eu clamo, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu clamo, irmãos, eu clamo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim, parece que a gente vai se enchendo de força para enfrentar, entendeu? Então, põe o Senhor na tua frente. Põe o Senhor na tua vida. Põe o Senhor no teu barco, na tua embarcação. Porque o timoneiro sabe aonde levar a embarcação. Ele é o nosso timoneiro, né? Ele é aquele que está nas nossas vidas para guiar, entendeu? Para guiar. Eu estava escutando agora há pouco um pastor, mas a pessoa gravou só a metade. Mas eu vou passar aqui o que ele falou. Eu vou depois pôr nos meus stories. Um pastor que teve uma revelação. Acabei de começar, Luquele. Teve uma revelação. Ó, começando a chover. Teve uma revelação e Deus falou para ele para guardar 5 alimentos. Presta atenção. Eu ouvi 3 que cortou, eles cortaram a gravação. Espero que ele continue, né? Mas 3 alimentos para guardar. Ele falou assim que Deus falava para ele para não se complicar com alimentos industrializados, mas comprar esses 5 alimentos. 3 eu peguei: arroz, feijão e sal. Presta atenção. Ele estava contando que tem uma família na Venezuela que quando eles estavam totalmente Shalom, Luquele, quando eles estavam totalmente sem condições de comprar, eles tinham guardado mais de 40 quilos de arroz e deu para praticamente mais de 4 meses. E eles só se alimentavam do arroz. E Deus abençoou que eles não tiveram nenhum tipo de problema, não tiveram doenças, nada. Uma família que obedeceu o que Deus falou na boca desse próprio pastor. Para guardar arroz. Porque o arroz é barato. Tá entendendo? Ainda tá barato, mas compra enquanto é tempo. Você vê quanto você gasta por mês com cada um. Exata, no mínimo, outro azeite. Foi isso, pastor? O senhor viu esse daí? Ó, arroz, feijão, sal. E ele falou o seguinte, que o arroz não precisa de geladeira, não precisa de nada disso. Você, com um pouquinho d'água, você cozinha o arroz. E o feijão também, entendeu? Num fogareiro que você faça, você cozinha. E você não passa fome, entendeu? E o azeite, né? Se tiver o azeite também. Eu acho o mel também, se puder ter, né? São coisas que não precisam de geladeira, tá? Nada disso, e é coisa barata. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Exatamente esse daí. Não, eu não vi os outros dois. Eu não vi os outros dois. Eu vou ver de novo se ele coloca o restante do vídeo, tá? Gente, leia Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Entendeu? Shalom, Ninha. Tá entendendo? Nós temos que levantar a nossa fé. Nós temos que, mesmo que você esteja em conflito, você grita a Deus e fala, Senhor, em nome de Jesus, me dá fé. Me dá fé, porque o Senhor, sabendo que você está buscando ter fé, Ele vai se agradar da tua vida. Ele vai se agradar de você. Irmãos, eu posso ler do pastor Pouso? É uma coisa muito bonita para nós nesses dias que nós estamos passando. Posso ler?
Eu vou ler do pastor Pous, tá? Nós estamos vendo aí muita coisa acontecendo. O povo brasileiro está hoje com a cabeça enterrada, né? Que nem avestruz, né? Tá com a cabeça enterrada, né? De vergonha e de despeito, porque confiaram nos homens e os homens falharam, né? Os homens falharam. Então, nós sabemos que nós só temos Deus por nós. É bom eles passarem por isso, é bom, porque a gente precisa entender que só Deus é por nós. É Ele que vai nos livrar. Não tem Trump, não tem ninguém. É Deus que vai nos livrar. Agora eu tô com muita pena do povo que tá lá nos Estados Unidos, né? Tô com muita pena porque eu tô achando que eles também vão ser moeda de troca. Eu tô com muita dó, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tô ouvindo bastante gente falar, um fala uma coisa, outro fala outra, e eu tô racionalizando, pensando, observando, né? Pra gente tirar a conclusão mais lá na frente. Mas vamos lá. 7 coisas que fortalecem a resiliência emocional. Irmãos, nós vamos precisar disso para os próximos dias que vem vindo. Então, presta atenção. Escuta bem o que eu vou te passar. Introdução. Quando a fé deve carregar o peso da mente. Escuta isso. Quando a fé deve carregar o peso da mente. A resiliência emocional não é uma invenção psicológica moderna. Não é uma técnica de autoajuda, é um exercício de respiração ou um traço de personalidade. A resiliência emocional é uma questão espiritual antes de ser uma emocional. É a capacidade de permanecer firme quando as circunstâncias o abalam, de permanecer obediente quando os sentimentos desmoronam, e de permanecer fiel quando a vida aplica pressão implacável à alma. Escuta, a Bíblia nunca promete aos crentes uma vida livre de tensão emocional. Ela promete a eles força para suportá-la. Muitos cristãos hoje confundem entorpecimento emocional com maturidade espiritual. Eles acreditam que crentes fortes nunca lutam internamente, nunca se sentem sobrecarregados, nunca experimentam ansiedade, tristeza, desânimo ou fadiga emocional. Mas as Escrituras contam uma história muito diferente. Davi chorou, Elias desabou sob pressão, Jeremias lamentou o seu chamado, Paulo desesperou-se da própria vida. Jesus suou grandes gotas de sangue no Getsêmani. A tensão emocional não é um sinal de fé fraca. Muitas vezes é a arena onde a fé é testada, fortalecida e provada genuína. O problema não é a emoção. O problema é a emoção frágil. Quando os crentes carecem de resiliência emocional, as provações os sobrecarregam. A crítica os esmaga. A rejeição os descarrilha. A mudança os desestabiliza e o sofrimento os desorienta. Sem resiliência, as emoções se tornam mestres em vez de servas. Com resiliência, as emoções são sentidas honestamente, mas governadas pela verdade. A resiliência emocional não é construída em um momento. Ela é forjada ao longo do tempo por meio de disciplinas espirituais. Fundamentação doutrinária, obediência e exposição repetida à adversidade tratada corretamente. A seguir, estão 7 realidades bíblicas que fortalecem a resiliência emocional nos crentes. Essas não são soluções rápidas. São âncoras espirituais que capacitam a alma a permanecer firme quando tudo o mais parece instável. Uma confiança profunda na soberania de Deus. Número 1. Nada fortalece mais a resiliência emocional do que uma crença assentada de que Deus está no controle. Não parcial,
não ocasional, completamente. Crentes que carecem de confiança na soberania de Deus são emocionalmente frágeis, porque interpretam a vida como aleatória, caótica, imprevisível. Toda perturbação parece ameaçadora, toda perda parece catastrófica, todo atraso parece pessoal. As Escrituras declaram: o Senhor preparou o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Esse versículo não deixa espaço para exceções. Deus governa tempestades e calmarias, perdas e ganhos, portas se abrindo e portas se fechando. A resiliência emocional começa quando um crente para de ver a vida como uma série de acidentes e começa a vê-la como uma história divinamente governada. É a tal da visão da galinha e da águia. Presta atenção. José suportou traição, escravidão, acusação falsa, prisão sem colapso emocional, porque entendia que Deus era soberano sobre o seu sentimento, o seu sofrimento. Eu vou ler de novo. Interessante isso aqui. José suportou traição. Ele não reclamou para ninguém, ele não tinha nem para quem reclamar. Escravidão, acusação falsa, prisão sem colapso emocional, porque ele entendia que Deus era soberano sobre o seu sofrimento. Quando nós entendemos, irmãos, que Deus está no comando, e se nós estamos passando alguma coisa porque Deus tem propósito na nossa vida, nós passamos pela prova cantando louvores. Nós passamos pela prova cantando louvor, não passamos questionando, não passamos amaldiçoando, não. Passamos dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor tem seus projetos em toda a minha vida e eu estou aqui pronta para ouvir e obedecer. Anos depois ele declarou: Deus o intentou para o bem. Gênesis 50, 20. Essa declaração só poderia vir de um coração fortificado pela confiança na autoridade de Deus. Paulo ecoou a mesma convicção quando escreveu: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Crentes que verdadeiramente creem que Deus é soberano não entram em pânico quando as circunstâncias mudam. Eles se entristecem honestamente, mas não se desfazem. Eles se dobram sem quebrar. Lembra que a gente sempre fala que nós somos que nem cana, a gente dobra, mas não quebra? É isso aqui. Eles se dobram sem quebrar. Eles suportam sem desespero. A soberania não elimina a dor, mas dá significado à dor. Eu sei porque eu estou sofrendo, porque Deus tem um propósito na minha vida. Paz do Senhor, Esther. Boa noite, Eliane. E o significado é a espinha dorsal da resiliência emocional. Segundo, uma mente disciplinada pelas Escrituras, em vez de pela emoção. Deixa as músicas e lê mais a Bíblia. É isso que está dizendo aqui. A resiliência emocional é fortalecida pelo que governa a mente. Quando as emoções são permitidas interpretar a realidade, os crentes se tornam instáveis. Olha isso, quando as emoções são permitidas interpretar a realidade, né? Quando as músicas, vamos traduzir bem assim para nós, quando as músicas para você também, Adriana, Daiane, oh meu Deus, Daniele, né? Daniele. Quando você coloca a tua confiança nas músicas que você ouve, tá? Vamos colocar isso aqui. Você cai. Olha aqui, ó. Quando as emoções, música e emoção, são permitidas interpretar a realidade, os crentes se tornam instáveis. Estou colocando isso aqui para você entender. Entendeu? Presta atenção. Quando as escrituras governam a interpretação, as escrituras, ela é a nossa rocha. Presta atenção. A palavra de Deus é a nossa rocha.
Quando as escrituras governam a interpretação, as emoções encontram seu lugar adequado. A mente deve ser treinada para pensar biblicamente, ou ela recorrerá ao raciocínio emocional por padrão. Paulo escreveu: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo isso aqui? É um texto maravilhoso. Não tem um que não seja, né? Deixa aqui parar aqui. Essa renovação não ocorre automaticamente. Ela acontece por meio de exposição repetida à verdade. A Escritura remodela padrões de pensamento, corrige o raciocínio distorcido e ancora a percepção na realidade e vem ao invés do sentimento. Davi modelou essa disciplina quando falou com a própria alma: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Salmo 42, 5. Davi não deixou a emoção pregar sem freios. Ele a confrontou com a verdade. A resiliência, paz, Ana Dourado, a resiliência emocional cresce quando os crentes desafiam suas narrativas internas com a palavra de Deus. O crente moderno está emocionalmente sobrecarregado, porque consome muito mais conteúdo emocional, vamos colocar música, tá? Música, do que a verdade bíblica. Notícias, mídias sociais, opiniões, narrativas movidas pelo medo e estimulação constante enfraquecem a resiliência emocional. Irmãos, toda vez que, estou saindo do texto, toda vez que eu vejo uma notícia terrível, eu falo assim: Senhor, você está lendo essa notícia? Então, Pai, atua em cima dela. E o meu coração se fortalece. Porque eu estou vendo a notícia, mas eu estou tendo um olhar diferente para com a notícia. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo está tomando conta daquela situação. Então, quando você lê uma notícia, seja resiliente. Leia sabendo que o teu Deus está sobre aquela situação. A Escritura a fortalece quando a palavra se torna a voz principal que molda o pensamento. As reações emocionais perdem sua tirania. 3. Obediência praticada mesmo quando as emoções resistam. Presta atenção. A resiliência emocional não é construída esperando até se sentir forte. Não. Ela é construída obedecendo quando se sente fraco. Presta atenção. A resiliência emocional não é construída esperando até se sentir forte. Olha o versículo lá. Se no dia da angústia te mostrares fraco, né, todo o teu corpo vai sofrer. Presta atenção. Ela é construída obedecendo quando se sente fraco. Tem uma passagem que diz: diga ao fraco, sou forte. Né? Os sentimentos são motivadores não confiáveis. A obediência treina a alma a agir de acordo com a verdade, em vez do impulso. Com o tempo, a obediência fortalece a resistência emocional. Gente, a obediência é tudo no momento que nós estamos vivendo. Sempre foi em tudo, mas agora muito mais, porque nós vamos ver milagres acontecer. Você vai fazer parte dos milagres, os milagres que vão acontecer de uma hora sem a gente esperar. Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, 15. Ele não disse: se vos sentir desmotivados, obedecei. Não. A obediência que depende da emoção desmorona sob pressão. A obediência enraizada na convicção permanece firme. Presta atenção. Paulo escreveu a Escritura enquanto estava preso, abandonado, incompreendido e fisicamente quebrantado. No entanto, ele continuou servindo, ensinando
escrevendo e orando. Ele testemunhou, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. É o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar o arroz, não vai faltar o feijão e não vai faltar as provas também. Entendeu? Se Deus fortalece, aqui Paulo disse, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. 2 Timóteo 4,17. A resiliência emocional cresce quando os crentes descobrem que a obediência convida à força divina. Lembra? Falei ontem, quem obedece as mãos de Deus abrem para ele. Quando você obedece apesar da resistência emocional, você ensina sua alma que os sentimentos não ditam a fidelidade. Com o tempo, isso produz fortaleza emocional. O crente que pratica a obediência no desconforto torna-se resiliente sob estresse. 4. Um entendimento adequado do sofrimento. Nada erode a resiliência emocional mais rápido do que um mal entendido sobre o sofrimento. Crentes que assumem que o sofrimento indica desagrado divino ficam emocionalmente despedaçados pela adversidade. Cada aprovação se torna uma acusação contra Deus. Cada dor parece injusta. Cada dificuldade produz confusão. Tem irmãos que pensam que sofrer é porque você está pecando. Nem sempre, não. A Escritura corrige esse erro. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. O sofrimento não é uma interrupção do plano de Deus. Frequentemente, é um instrumento dentro do plano de Deus. Deus usa o sofrimento para refinar a fé, amadurecer o caráter, aprofundar a dependência e despojar ilusões. Tiago escreveu: meus irmãos, tende por supremo gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, versículo 2 e 3. Esse gozo não é excitação emocional, é confiança teológica. O sofrimento produz endurecimento. Aliás, o sofrimento produz endurance, e a endurance fortalece a resiliência emocional. Esse endurance aqui, né, ele diz que não foi bem traduzido. O sofrimento produz confiança, e a confiança fortalece a resiliência emocional. Crentes que entendem o sofrimento não desmoronam quando ele chega. Eles reconhecem seu propósito. Eles perseveram em vez de implodir. Eles crescem em vez de recuar. A resiliência emocional é construída quando o sofrimento é interpretado por meio da Escritura, em vez da interpretação pela emoção. 5. Uma vida ancorada na oração em vez do pânico. Presta atenção, quando eu falei para vocês que a gente precisa ler as notícias e não entrar em pânico, levar a Deus a notícia, levar ela para o alto, entendeu? Para que você possa ter a visão do Pai da notícia, entendeu como é que é? E não entrar no pânico, mas confiar no Senhor. A oração estabiliza a alma sob pressão. O pânico enfraquece a resiliência emocional. A oração a fortalece. Quando os crentes respondem ao estresse com oração, eles trocam ansiedade por paz e confusão por clareza. Paulo ordenou: não andeis ociosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. O resultado não é um entorpecimento emocional, mas a paz de Deus que excede a todo entendimento. Filipenses 4, 7. Essa paz guarda o coração e a mente. Davi se encorajou no Senhor quando Ziclague foi queimada e seus homens se voltaram contra ele. 1 Samuel 36. Ele não entrou em pânico,
Ele orou. Essa oração restaurou sua força e direcionou o seu propósito. Espera aí que eu já estou terminando, tá? Restaurou o seu propósito e os seus passos. A resiliência emocional cresce quando a oração se torna instintiva, em vez de opcional. Os crentes que oram regularmente desenvolvem uma respiração espiritual. Eles não sufocam sob estresse, porque a oração fornece oxigênio à alma. O pânico drena a força, a oração a restaura. Um desapego da aprovação humana é o sexto. Poucas coisas enfraquecem mais a resiliência emocional do que a dependência da validação humana. É aquele pessoal, né, que todo mundo precisa estar dizendo para ele que ele está certo, senão ele não entende. Ele não consegue ter a validação somente de Deus. Olha, irmão, se eu fosse viver pensando nos outros, eu estava perdida. Graças a Deus, Deus me deu uma confiança que eu confio nele. Aquilo que ele pensa de mim é o que me basta. Tá entendendo? Olha aí. Crentes que precisam de aprovação para se manterem estáveis são emocionalmente frágeis. Nós não estamos em tempo disso aqui, tá? Nós precisamos andar com os nossos pés. Nós precisamos saber que nós não precisamos da aprovação dos outros. Nós precisamos da aprovação do Todo-Poderoso. Presta atenção. A crítica os devasta. A rejeição os paralisa. O silêncio os desanima. Paulo abordou isso diretamente quando escreveu: para mim é um assunto de muito pouca importância o fato de ser julgado por vocês. Boa noite, Suzana. 1 Coríntios 4:3. Paulo estava num patamar que ele já não olhava para ninguém. Irmãos, às vezes a gente chega num patamar na vida com Deus que a gente não está nem aí com os outros. A gente não está nem aí com o que estão falando. A gente segue em frente, porque sabe que temos um Deus que cuida de nós. Presta atenção. Essa declaração não era arrogância. Era liberdade emocional. Paulo ancorava seu valor na aprovação de Deus, não na opinião humana. A Escritura adverte: o temor do homem arma ciladas. Provérbios 29:25. A resiliência emocional se fortalece quando os crentes temem mais a Deus do que a rejeição. Quando a aprovação não governa mais a identidade, a crítica perde seu poder. Vou ler de novo. Quando a aprovação não governa mais a identidade, a crítica perde o seu poder. Crentes ancorados na aceitação de Deus permanecem firmes, quer sejam elogiados ou ignorados. Eles servem fielmente, independentemente do reconhecimento. Eles suportam sem amargura. Ele não tem raiva de ninguém. Podem fazer o que quiserem com ele, ele não está nem aí. Nem esquenta a cabeça. Não tem mágoa, não fica perturbado porque não me ligam, não falam isso, não falam aquilo. Não, tá nem aí. Eu não tô nem aí, meu irmão. Eu não tô nem aí. A resiliência emocional floresce quando a aprovação humana é destronada. Você que fica aí choramingando porque fulano não me liga, ciclano não tá nem aí comigo, para com isso, meu irmão. Para com isso. O crente que é crente de verdade não se liga com essas coisas. O crente que tá subindo de posto não tá nem aí para se ligaram para você ou se deixaram de ligar para você. Se te gostam de você ou se não gostam. Você não tá nem aí, você está aí com aquilo que Deus quer da tua vida, com aquilo que Deus aprova da tua vida. O Senhor é o teu libertador, meu irmão. Presta atenção. Sétimo e último, uma esperança ancorada na eternidade, não nas circunstâncias. A resiliência emocional mais forte flui de uma perspectiva eterna. Crentes que interpretam a vida apenas pelas circunstâncias presentes são facilmente sobrecarregados. Crentes que ancoram a esperança na eternidade suportam sofrimento sem perder o ânimo. Tá sofrendo? Você suporta porque teu olhar tá no Senhor. Entendeu? Ele te enche de esperança. Ele te enche de fé. Porque você sabe que existe o porquê de você estar passando por isso.
Deus está te lapidando para algo muito maior. Olha aqui, ó. Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo Coríntios 4:17. Essa perspectiva transforma o sofrimento. A dor temporária é colocada contra a recompensa eterna. A dificuldade presente é medida contra a glória futura. A Escritura declara: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. A resiliência emocional se fortalece quando a esperança é fixada além do momento presente. A entidade reduz as provações ao seu tamanho adequado. Crentes ancorados na esperança eterna suportam a perda, dificuldade, luto, sem desespero. Ele se entristece, mas não como os que não têm esperança. A resiliência emocional floresce quando a alma se lembra de que esta vida não é o capítulo final. Que coisa linda, não é verdade? É lindo demais. Conclusão: a resiliência é forjada, não herdada. A resiliência emocional não é automática. Ela é forjada por meio da verdade. Obediência, oração, sofrimento, disciplina, perspectiva. Deus não remove a tensão emocional de seu corpo. Ele os fortalece para suportá-la. Ele não promete um caminho fácil. Não. Está no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Nem a falta, às vezes, de paz não vai faltar. Entendeu? A falta, às vezes, o Satanás quer nos tirar a paz, mas o Senhor é aquele que também não nos faltará no momento da falta de paz. Ele promete graça sustentadora. Crentes resilientes não são aqueles que nunca lutam emocionalmente. São aqueles que se recusam a deixar a emoção governar a sua fé. Eles sentem profundamente, mas se mantêm firmes. Eles se entristecem honestamente, mas confiam plenamente. Eles suportam a dificuldade, mas não perdem a esperança. Se você deseja resiliência emocional, ancore-se na soberania de Deus. Discipline sua mente com a Escritura. Obedeça independentemente da emoção. Compreenda o sofrimento. Ore em vez de entrar em pânico. Desapegue-se da aprovação. Fixe sua esperança na eternidade. Deus não desperdiça provações. Ele as usa para fortalecer seu povo. E o crente que se submete a essa obra emergirá emocionalmente resiliente, espiritualmente fundamentado e inabalavelmente fiel. Irmãos, isso aqui encheu meu coração. Encheu, porque eu fiquei vendo, né, muitas coisas que a gente conversa há quanto tempo aqui, né? Ele está repetindo essas coisas. Esse pastor é uma bênção, porque são palavras que nós precisamos para os dias que nós vamos enfrentar. Entendeu, meu irmão? Shalom, Luciana. São palavras que nós estamos sendo usados para os dias de enfrentamento de agora. Dias em que nós estamos que nem barata tonta. O mundo está que nem barata tonta. Tá entendendo? O mundo está que nem barata tonta. Nós precisamos, irmãos, nos colocar na presença de Deus e parar de ser uma barata tonta e ser uma pedra que fica firme no caminho. Entendeu? Uma pedra, mas vai ficar gravado, viu, Luciana? Vai ficar gravado, aí você vai poder ler, vai poder ouvir. Não é muito grande não, tá? Aí você coloca no início da live. 15:13, né? A Simone colocou aqui Romanos 15:13. Vamos lá. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É isso aí. Irmãos, quem tem o Twitter,
Entre lá no Twitter. Se vocês não acharem, o pastor Paul's Corner, tá? Se vocês não acharem, procure o meu nome, Ruth Urbinati, vocês me acham. E eu estou repostando todas as mensagens dele. Todas as mensagens que eu estou lendo aqui, eu estou repostando no Twitter, tá bom? Essa já está repostada lá, tá bom? Entra lá, vale a pena abrir um Twitter, vale a pena, só para ler as mensagens dele. São muitas mensagens, se eu fosse trazer, eu ia trazer um monte aqui hoje. Mas não dá para eu trazer uma e a gente meditar nessa uma, tá? Mas ele tem muita coisa para os dias de agora, certo? Irmãos, nós estamos vendo aí, né? Os homens, como é que diz? Muita coisa vindo, muita coisa acontecendo, muita coisa vai começar a acontecer. Os homens estão perdendo, o Brasil está sem esperança. O Brasil se encontra num momento desesperançoso. O Brasil como nação. Nós estamos vendo aí pessoas que não têm brio, tentando reger uma nação, encarcerando muitos, tirando os ruins, tirando os bandidos e colocando gente boa, né? Enclausuradas. Mas a nossa esperança é no Senhor. Mas por que o Brasil está assim? Por que o Brasil se encontra desse jeito? E eu estava conversando com Deus hoje, né? Conversando com Deus hoje, pedindo a Deus que, né, mostre pra gente, né? Quer dizer, Deus já mostrou, Deus já falou. Mas hoje o Senhor falou comigo, o Brasil está do jeito que está porque puseram a sua confiança nos homens. Eles não põem a confiança em mim. Se o Brasil se ajoelhasse, clamasse e orasse, e colocasse a nação, né? Tantos que são, né, da direita, colocassem a sua vida no altar de Deus, não entendessem que pela força do seu braço vai conseguir fazer alguma coisa. Não vai, não vai. Cada vez vai ficar pior, entendeu? A qualquer jeito vem a mensagem, exatamente, é isso aí. Deus vai arrasar a terra, eles não vão pegar nada do Brasil, tá? Eles não vão pegar nada, não vai, nem a China, nem os Estados Unidos vão pegar nada do Brasil, sabe por quê? Porque Deus vai arrasar a terra por amor do povo de Deus que está aqui. Tá entendendo? Deus vai arrasar a terra por amor do povo de Deus que está aqui. Mas enquanto isso não acontece, presta atenção, enquanto isso não acontece, muita coisa vai acontecer. Deus vai provar a nação, já está provando a nação. Eu queria que você abrisse em Jeremias, capítulo 17, no versículo 5. Diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha isso. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Presta atenção, vamos parar aqui no versículo 10, do 5 ao 10. Então ele diz, maldito o homem que confia no homem. Os homens estão confiando com o quê? Nos próprios homens.
Eles estão, eu vejo os repórteres, né, da revista Oeste, da revista isso, revista aquilo, né, e tal, e eles só falam, não, porque o ano que vem nós vamos ter eleições, porque nós não vamos desistir, porque nós... Em nenhum momento eles dizem que se o povo se dobrar ao Senhor, pode mudar, Deus pode mudar a nossa situação. Eles não falam isso. Olha, eu escuto muito, eu escuto o Fio Diário, eu escuto a revista Oeste, eu escuto, como é que diz, o Timeline. O Timeline ainda outro dia falaram que essa guerra é espiritual. Eu escuto vários, Auriverde, escuto vários, canal militar, escuto bastante. Por que eu escuto? Porque eu quero ver qual é a fala deles. E a fala deles é quase que unânime. É unânime. É unânime. Nós vamos mudar o país, nós vamos. Que nós o quê? Quem é você? Quem sou eu? Comedor de arroz e feijão. Comedor de arroz e feijão vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Mas o Deus a quem nós servimos, o Deus que criou os céus e a terra, ele tem o poder de mudar. Nas mãos dele está a mudança. Nas mãos dele ele quebra o arco e corta a lança. E queima os carros no fogo. Esse é o Deus que pode libertar. Não, Alberto, o pior de tudo é que a maioria deles são católicos. O PH Vox mesmo é católico. Falam de Deus, mas não acreditam que Deus pode operar. Não acreditam que Deus pode operar. E isso é pecado. Porque como é que eu vou falar de Deus se eu não acredito que Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono do coração? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A situação do Brasil é essa daqui. Tá confiando no Trump, tá confiando no Bolsonaro, tá confiando nesse, confiando naquele, não é para confiar em ninguém. Todos eles são como nós, comedores de arroz e feijão. A nossa confiança está no Senhor. Mas agora, e nós que confiamos no Senhor, como que nós vamos ficar? Está aqui, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Nós, o povo de Deus, não receiamos que vai vir a fome, não receiamos que vai vir a tempestade, a guerra, o que seja. Porque a nossa confiança é no Deus Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus está acima das nações, está acima dos reis. O nosso Deus é Rei de reis, Senhor de senhores. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Entendeu? Presta atenção. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. O advogado é o Chiquini, né? É o Chiquini, não é? O Frei Martins hoje fez uma live e falou muito que é uma guerra espiritual. Exatamente, deu oportunidade a um pastor, o pastor falou sobre o livro de Esther. Foi o Chiquini, não foi a Fatinha Novaes? O Chiquini é crente. O advogado dele, o Chiquini, é crente. O doutor Oswaldo também era crente, né? Que saiu. Esse rapaz, Felipe Martins, é crente. Esse rapaz, ele ficou preso por ser um crente de verdade. Irmãos, a nossa confiança está naquele que criou os céus e a terra. Então, não... Ele é de Curitiba, pastor. O Chiquinho é de Curitiba. Então, presta atenção. Não precisa ter medo. Se você colocou a tua confiança no Senhor, se você colocou a sua confiança no Senhor, presta atenção. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer o que pode o homem te fazer. Ele não vai fazer nada. Porque a tua alma pertence ao Criador dos céus e da terra. Ele pode até matar a carcaça aqui, mas a tua alma ele não toca. Você, se for para, né, não ver a volta de Jesus, mas
estar com ele nos ares, chegar primeiro do que aqueles que vão estar vivos, né? Se for para eu também acontecer isso, o Senhor nos dá força para suportar, se necessário for, qualquer tipo de morte. Tá entendendo? Nós estamos no momento em que nós precisamos colocar as nossas vidas no altar. Nós precisamos parar de confiar na força desse braço, na força do intelecto, e saber que a nossa força está no Criador dos céus e da terra. Saber que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, não pertence ao cabeça pelada, não pertence ao 9 dedos, não pertence a ninguém, a Bolsonaro, a ninguém. O nosso país pertence ao Senhor Jesus. E das mãos dele ninguém tira. Mas o Senhor nesse momento está dando uma prensa no Brasil. O Senhor nesse momento está fustigando o Brasil antes de trazer o juízo. Por quê? Para a nação se arrepender. A nação precisa se arrepender. A nação precisa se humilhar. Entendeu, meus irmãos? A nação precisa de humilhação. Vamos ler aqui Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Exatamente isso. Vamos ficar firmes, irmãos. Firmes. Você confessa a esperança? Você confessa Jesus Cristo? Você confessa que Jesus veio em carne para desfazer as obras de Satanás? Você confessa isso? Porque o crente de verdade confessa: Jesus veio em carne para desfazer as obras do diabo. Porque fiel é o que prometeu. E o que ele prometeu, essa palavra inteira é promessa. Essa Bíblia inteira é promessa. E a promessa do Senhor não vai terminar. Ela vai até o fim. Ela vai para a eternidade. Ela vai para a eternidade porque Deus é fiel. E nós, você é fiel ao Senhor? Você colocou a tua vida nos braços do Senhor? Você confia no Deus que te criou? Você confia em Jesus que salvou a tua vida, que derramou o sangue no madeiro por você? Ou você está achando que você vai confiar nos homens? Meu irmão, se você confia nos homens, é tempo de você mudar de vida. É tempo de você vir para a verdade da palavra. Está aqui. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é conhecer a verdade do Bolsonaro. Não é conhecer a verdade do 9 dedos, que não tem verdade nenhuma ali. Não, não é nada disso. É a verdade da palavra de Deus. É a verdade da palavra do Senhor. Essa é a verdade que liberta o mundo. Mas os homens não querem. Eles querem andar na liberdade do diabo, que na verdade não é liberdade, é escravidão. Porque se eles não baterem cabeça lá no terreiro, não pode prosseguir com os pactos. Se eles não fizerem o que o Exu deles querem, eles perdem um monte de coisa. Não, o meu Deus nos deu a vida eterna. O meu Deus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer? Que você também vai vencer o mundo. Ele veio para nos ligar de novo ao Pai. Ele veio para nos fazer de servos virarmos filhos. Você está entendendo? Você já viu que maravilha que é que você foi chamado para a vida eterna? Você já deu valor nessa situação? Você já deu valor nisso? Que você foi chamado para a vida eterna? Você não foi chamado para ser cidadão do mundo, mas você foi chamado para ser cidadão da eternidade. Você já parou para pensar nisso? Você já deu valor nisso? Ou você acha que isso é o conto da carochinha? Aí você vai ter que decidir. Irmãos, cada vez que eu penso que eu sou privilegiada de ter sido chamada, do meu nome estar escrito no livro da vida,
Como que a senhora tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Eu tenho porque eu sinto dentro da minha vida. Eu sinto o calor, eu sinto a chama do Espírito Santo dentro de mim. Eu sinto Deus falando com a minha vida. Ah, mas é só a senhora que sente isso? Não. Todo aquele que adora a Deus, todo aquele que se coloca na presença de Deus, sente o mesmo que eu sinto. Todo aquele que se dispõe a estar aos pés do Salvador, sente a mesma coisa que eu. Sabe, a gente sente, sabe qual é a sensação? Que nós somos filhos únicos. E quantos milhares e milhares de filhos, né? Quantos milhares e milhares de filhos, e a gente tem a sensação que somos filhos únicos. Meu irmão. Então, presta atenção. É tempo de você olhar para Jesus. É tempo de você ser fiel. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Entendeu? Nós temos que ser fiéis com Cristo até o fim, para que nós possamos receber a coroa que está separada para você, para mim e para todos nós. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te agradecendo, porque o Senhor, Pai, é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que fortalece as nossas almas, o Senhor é aquele que conversa conosco, o Senhor é aquele que nos dá a esperança da glória, a esperança de estar contigo para sempre. O Senhor é aquele que tem manifestado no meio do teu povo a bondade da tua misericórdia. O Senhor é aquele que nos tem segurado com mão forte para que nós não nos desviemos nem para um lado nem para o outro. Quantos pais nessa caminhada rumo a Canaã celestial já se desviaram, já deixaram a tua palavra, já estão seguindo outras coisas. Mas tem um pequeno rebanho, um pequeno povo, que chorando ou gemendo, nós estamos firmes contigo. Nós não abrimos mão da nossa fé. Nós não abrimos mão do Deus que nos criou. Nós não abrimos mão, aconteça o que acontecer, nós estamos agarrados nos vestidos de Jesus. E eu te peço nesse momento, Pai, abençoa o teu povo. Todos aqueles que estão com a sua mente ligada no trono da graça, todos aqueles que estão com a mente cativa em Cristo, que não estão indo para um lado nem para o outro, mas estão firmes, estão diante de ti, gemendo, chorando, mas com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá disposição para estarmos contigo. Nos dá, Senhor, sabedoria para estarmos diante da tua presença. Não nos desampara, não nos deixa. Nos ajuda, Pai, a permanecer fiéis até o fim. Nos ajuda, Senhor, a estarmos junto com aqueles que verdadeiramente adoram o teu nome. Desvia-nos, Senhor, do homem ímpio. Desvia-nos, Senhor, daqueles que não querem a ti. Desvia-nos, Senhor, daquele que quer corromper as nossas mentes. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela vida dos meus irmãos. Te pedimos por todos aqueles que escutam essa mensagem lá do YouTube, aqui do Instagram, onde quer que essa mensagem chegue. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre todos nós. Livra-nos do mal. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Deixa eu ler aqui Hebreus 13, que a Simone colocou aqui. Hebreus 13, 6. Diz assim: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Fechamos com chave de ouro. Fechamos com as palavras do Mestre. Vou ler de novo.
E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Você precisa decorar a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa estar com a tua mente ligada aqui. Vou te dar um conselho: em vez de você escutar tanto louvor, escuta a Bíblia falada. Escuta, leia a Bíblia. Se você for escutar, escute a Bíblia falada. Você precisa decorar a palavra. Você precisa decorar os versículos da palavra. Presta atenção. Eu também não decoro muito bem, mas o Espírito Santo, o Senhor falou que quando nós precisarmos, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. O que ele disse está aqui escrito. Então, nós lendo, o Espírito Santo tem como nos lembrar daquilo que nós lermos, né? Se a gente lê, o Espírito Santo tem como nos lembrar daquilo que nós lemos. Então, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Fortaleça sua fé na palavra de Deus e não nas músicas, não nos louvores. Não estou tirando o mérito do louvor de jeito nenhum, mas a leitura da palavra também é um louvor ao Senhor, tá? A leitura da palavra é um louvor ao Senhor. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.